Sejam muito bem-vindos ao EvoluCast, o podcast da Evolucionare. Esse é o nosso canal de evolução humana, onde nós vamos promover aqui reflexões práticas para evoluir as relações, para transformar as culturas e para revolucionar os negócios. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui participando comigo hoje. Muito prazer, eu sou a Patrícia Calazans, eu sou mentora sistêmica, escritora e consultora do desenvolvimento humano e organizacional. E essa é a temporada especial do Setembro Amarelo no EvoluCast, um mês dedicado à promoção da vida. E no episódio de hoje nós vamos falar um tema essencial para a vida, que é o autocuidado, os princípios essenciais para proteger a vida e transformar a saúde mental. E para essa conversa tão relevante, né, esse tema tão importante que é o autocuidado, eu tenho a alegria de receber essa pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né? Já há bastante tempo estamos juntas aqui nessa jornada. A minha mentorada maravilhosa que acabou virando uma grande amiga, Rose Royce. Então, bem-vinda, Rose. É um prazer estar aqui com você hoje, nessa noite. Eu vou apresentar aqui a Rose. A Rose, ela é mentora da consciência certificada, é facilitadora do jogo das 9 dimensões, pedagoga sistêmica com mais de 30 anos de experiência no comércio varejista e 20 anos no serviço social. A Rose, ela é uma grande incentivadora das conexões com a natureza, com os 4 elementos, e promove a integração do pensar, sentir e agir no caminho de evolução pessoal e coletiva. Então, Rose, é uma alegria ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda ao EvoluCast. Olá, boa noite. Um prazer, né? Eu que tenho que agradecer, né? Não tenho nem palavras, né? Porque é um prazer e a confiança de estar aqui também, né? Nessa jornada juntas, né? Estamos aí já há um bom tempo, como você disse. Então, super de boa aqui, aberta às suas questões, né? Vamos Muito lá, bom. o que vamos levar, né? Essa questão do setembro, né? Não é nem elaborando, mas trazendo, né, a força da vida, a vida que é tão grandiosa, né? E que muitas pessoas não conseguem lidar, né, com as emoções, com os seus sentimentos, com as suas necessidades, né? Então, eu falo assim que estar aqui, né, falando sobre a vida, sobre a grandeza da vida, né, que é algo impagável, né, que estamos aqui nessa existência, é sempre muito é, expansivo, algo expansivo para o nosso coração, né, para a Isso, e é nossa um tema tão existência aqui. importante, né, Rose? A gente falar sobre vida, né, sobre essa preservação da vida e nessa perspectiva do autocuidado. E aí, para a gente começar essa nossa conversa hoje, eu queria saber de você, como é que é na sua jornada de evolução do autocuidado, né, trazendo esse tema aí tão importante para nós, como é que foi essa visão sobre o autocuidado para você na sua vida, na sua jornada de vida, e como é que foi, se você já teve alguma dificuldade em dizer não, e como é que é para você cuidar de si mesma, e a tua perspectiva sobre o que é o autocuidado? O autocuidado, ele até chegou na minha vida na adolescência, eu sempre fui uma pessoa que gostava de cuidar do corpo, né, cuidar da mente. Só que assim, nós éramos empreendedores, vamos dizer assim. Nós tínhamos Uhum. comércio, a família tinha comércio. Na dinâmica do comércio, que é uma jornada assim intensa no dia a dia, no decorrer do tempo, eu fui me estressando muito, porque era assim, era uma demanda muito grande de coisas para fazer, para resolver, né? E o comércio, ele demanda, além do tempo, né? Ele demanda, eu falo assim, que demanda, assim, uma energia grande, né? Da própria pessoa que está ali. Até porque a gente tem que dar atenção para o cliente, cuidar de funcionários, são muitas demandas. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos,
eu já tinha ido para o serviço social, tinha deixado o serviço social, voltado para o comércio da família, e falei, vou me dedicar só aqui no comércio mesmo. Só que assim, à medida que nós fomos crescendo, as demandas aumentaram, né? E aí, assim, aquela questão do controle, né? De estar no controle de tudo. Mesmo que eu fizesse, eu fazia natação, fazia exercício físico, mas não era suficiente para esse autocuidado, né? Então eu tive que, assim, depois que eu adoeci, né? Porque fui adoecendo. Primeiro doenças de pele, depois labirintite, gastrites e tudo mais. Aí eu fui para esse autocuidado. E aí eu mergulhei. Aí eu mergulhei fundo. Aí eu fui, peguei também a medicina tradicional chinesa, que fui com os cuidados, fui para meditação. E foi aí que eu comecei a ter um olhar mais aprofundado para a natureza, para esse cuidado que a natureza, né, tem para conosco, porque somos natureza. A nossa Uhum, conexão é total com a natureza. Então, à medida que eu fui me integrando cada vez mais, me conectando com essa natureza, né? Então, eu fui acalmando, fui me curando de muitas coisas, né? E aí, assim, foi aí que também depois a gente vendeu o comércio, e aí eu mergulhei, né? Fui fazer a formação de coaching, fui fazer atendimento de coaching, eu fazia os atendimentos justamente nas áreas, né? Assim, nos parques, área pública mesmo, né? Mas em conexão com a natureza. Porque assim ali eu já estava me continuando a me cuidar, esse autocuidado. Mas também a meditação, ela me trazia para para um lugar de presença, né? uhum, Então, eu assim, no comércio, o que que acontece? Você começa a desfocar. São muitas coisas para você resolver. E aí eu tive que voltar para dentro, para esse uhum, autocuidado. Verificar minhas necessidades, começar a sentir, aprender a sentir no corpo, né? Porque assim, a uhum, gente tem que aprender a sentir. E aí, à medida que eu fui aprendendo a sentir, eu fui, na realidade, assim, me acalmando, arrumando mais coisas para fazer, mais técnicas para aplicar. Então, aí fui cuidar da alimentação, é o pratinho colorido, é, é o parar, né? E aí, assim, não precisa muito, a gente começa muito devagarinho para o autocuidado, né? uhum, O autocuidado você tem que começar parando pelo menos um minutinho por dia para você. E depois você vai ampliando isso à medida que você vai sentindo vontade. Quando eu fui para o serviço social, eu sentia a, assim, eu me sentia muito feliz porque eu já fui para o serviço social com 50 anos, depois que a gente vendeu o uhum, mercado, tudo, eu voltei para o uhum, serviço social. E eu vi o quanto que era, eu vi a importância de tudo aquilo que eu fiz para o autocuidado, para comigo. Porque uhum, eu percebi, assim, que tinha muitos profissionais adoecidos ali, né? uhum. É porque quem lida nas relações humanas tem que ter esse autocuidado, né? A gente É muito precisa se comum isso, cuidar. né, Rose? É muito comum a gente ver pessoas que lidam com esse contato com o público, né? Então, seja no comércio, seja na área da saúde, pessoas que estão ali interagindo com muitas pessoas, elas Uhum. acabam adoecendo de alguma maneira, né? Então, de alguma maneira, Sim, você viu muito isso, né, com a sua experiência, tanto no comércio como na pedagogia, né? Então, como é que foi, assim, conta para quem está ouvindo aqui, como é que foi esse processo e como o autoconhecimento se relacionou com isso na tua história, com esse processo seu de autocuidado, assim, até para quem está vivendo esse momento, assim, que está nessa fase aí desafiadora de estar com esses desafios, nessas relações ali, em como se cuidar, não negligenciar, atender as pessoas, mas sem se auto-negligenciar. Como é que foi isso sim. na sua vida e o que que você recomendaria aí a partir da sua jornada, da tua experiência aí para as pessoas que estão vivendo um desafio como esse aqui?
É assim, eu falo que viver a experiência é a melhor forma de você conduzir, né, uma ajuda, um mentor, né, um mentorando, né, com uma mentoria, porque você passou por isso, né? Então, assim, o que quando eu falo da conexão, né, da conexão com a natureza, a conexão com a natureza, ela vai, você pode chegar até ela de diversas formas, né? Então, o que que é muito importante se a pessoa não estiver bem? A princípio, ela pode começar a fazer uma caminhada, ou ela pode começar apenas a ir no parque, né? Tudo eu falo que é uma total permissão, né? É uma Uhum, escolha. O autocuidado, ele é uma escolha, né? Se você fala assim, não, agora eu tô adoecendo, eu tô sentindo na pele, eu tô sentindo no meu corpo, né? Então, uhum, assim, o que que é que eu posso fazer em meu benefício? E aí as pessoas, às vezes, normalmente, né? Ele fala assim, ah, não, mas é muito difícil olhar, ah, eu tenho que parar, a vida da gente. Você não tem ideia, minha vida é uma loucura. Aham, sim, nós temos muitas loucuras no dia a dia, nós temos muitos afazeres. Mas quando a gente também começa a se permitir a parar, pelo menos um minutinho, ou cinco uhum. minutinhos por dia, divididos um minutinho, né, por vez. Eu até comento assim, eu falo assim, gente, vocês não bebem água? Vocês não bebem água? Bebe, né? Então, assim, quando eu bebo água, eu bebo a água, eu começo a sentir no meu corpo essa água entrar, adentrar. Isso já é um autocuidado. É a presença da sua alimentação, é a presença de você beber a água, né? De você sentir a hidratação do seu corpo. Aí mais um passo que nós podemos dar. Mas se eu bebo muita água, eu tenho que fazer xixi. Não tem problema. Faça seu xixi, senta, agradece. Olha, o teu corpo está perfeito. Você bebe a água e ele faz todo esse trabalho para você, você elimina. Essa água, ela te nutre, né? Ela vai te levar para vários lugares. O teu corpo te leva no teu trabalho, o teu corpo te leva aonde você precisa estar. Se você não cuidar de você, como é que você chega, né? E E na quando tua você vai para a visão, Rose, natureza, nesse processo, o que que você vê que levou esse adoecimento, né? Nessas fases aí dessa loucura no comércio, dessas interações, o que você vê que é o principal ponto aí que leva a esse adoecimento e esse para a gente fazer esse resgate, né? Com essa reconexão com a gente mesmo, você está trazendo algo muito importante desse voltar para si, né? Desse se olhar, se pausar, sim, parar para prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções, eu falo, cuidar de perdão, si desculpa. mesmo, né? Mas Uhum. o que que leva a isso, assim, que faz com que as pessoas adoeçam nesse caminho? E com base no que você já viveu aí, você acha que é o ponto que a gente precisa cuidar para não chegar num nível de adoecimento? É. Na realidade, assim, eu acho que as pessoas elas deixam de olhar para elas e vamos olhar para as necessidades, vamos dizer, financeira, Uhum, né? Outras áreas da vida, né? Porque a gente tem diversas uhum, áreas da vida. uhum, Nós somos lá aquela fatia. Então, nós temos família para dividir, nós temos o nosso lazer. Então, muitos de nós, ou eu mesma naquela ocasião, eu não dava importância para o lazer. Minha vida era só focar no trabalho. Trabalho, uhum, trabalho, 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 né? É como se eu uhum, fosse controlar, né, o tempo todo o supermercado, né? uhum, sim. E aí não prestava atenção, como eu disse, nos meus sentimentos, nas minhas dores, vamos dizer, porque a hora que Uhum, ela chega, uhum, né? uhum, Então, a gente se desconecta, né, da nossa essência.
Uhum, do que é o primordial. Às vezes, eu vou te falar, eu nem parava para me alimentar, né? Porque, eu tinha que fazer uhum. isso, eu tenho que atender mais essa pessoa, eu tenho que atender mais um fornecedor, né? Tá, e aí, Vai se assim, negligenciando aí nesse caminho, né? vou me negligenciando, por quê? Porque, né, é aquela questão assim também, né? Né, eu acho que assim, eu era um pouquinho assim, poderosa, né? Quero realizar tudo, fazer tudo, né? Uhum, uhum, E aí eu deixava o que era o primordial, fundamental, e assim, até mesmo o lazer, né? uhum. Às vezes a gente Vai não se se, permitia vai pelo se lazer. esquecendo um pouco de Parar, vai se si, esquecendo, e aí né? depois o corpo vai gerando sintomas aí para se lembrar, né? Ei, eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Sim, sim, exatamente. E aí, o que que acontece? Quando você se deixa, se você começa a não perceber as suas reais necessidades, o teu corpo, ele deixa de ser nutrido, porque ele só vai doando, 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 né? Você Uhum, só vai naquela energia de fazer, 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 fazer. E onde estava assim, eu não parava para pensar, não parava para sentir, uhum, né? Então eu não agia em meu benefício, né? Que nós temos essa tríade, né? Pensar, sentir e agir. Então uhum. eu nem parava, né? Eu me desconectava totalmente. Mas aí quando eu vi essa importância, né? E o quanto que é importante a gente olhar para essa questão da necessidade, olhar para a questão do sentir, aí sim fazia sentido. E a questão eu falo da natureza, né? Quando você vai para a natureza, você use os cinco sentidos, né? Porque quando você está olhando para esse verde, para a beleza das flores, você já está se cuidando. Você vai Uhum, sentir o aroma, né? A aromaterapia também é um cuidado que você tem para com você. A alimentação, aquilo que você vai pôr na tua boca, esteja presente para se alimentar. Então, olha para o seu prato, olha para aquilo que você está fazendo, né? E aí foi isso é também, eu tão tomei importante, toda. né? Tão importante assim. Isso é essencial, é simples e ao O mesmo tempo essencial, algo que é primeiro de ser esquecido, né? Essa simplicidade aí desse olhar ali para a natureza, o que está acontecendo em volta, é, essa alimentação, olhar para o prato, essa contemplação desse momento presente, né? Isso é um resgate muito importante. E isso tem total conexão, né, entre o autoconhecimento e o autocuidado, né, Rose? pois é, e você vê, por exemplo, a gente vive nessa matrix, né? As pessoas que vão assistir, de repente elas podem estar morando em diversos lugares, mas a gente normalmente mora, que nem eu moro aqui em São Paulo. Então é uma diversidade de coisas acontecendo, é um sistemão, né? E a Muitas gente, assim, coisas é uma acontecendo ao pecinha, mesmo tempo. isso, e a gente é uma pecinha pequenininha dentro desse sistema. Mas a gente esquece de olhar para os nossos sistemas, que é o nosso sistema respiratório, excretório, né? Circulatório. Então, eu esqueço de beber uma água, né? Que essa água, ela também ajuda além de, né, me trazer mais energia, ela vai ajudar a oxigenar meu sangue, enfim. Então, esse cuidado, né? É simples, como você disse, né? E o essencial, ele é simples mesmo, mas a gente, Como né, ação, ele é nem simples, mas como lembrar, às vezes, essa matrix, esse sistema que você falou, às vezes ele toma uma dimensão tão grande, essa loucura do dia a dia, né, de demandas, informações, redes sociais agora, muito mais, um volume absurdo de informações, muitas coisas a administrar fora, e aí esse tempo interno, esse tempo de si mesmo acaba ficando em segundo plano, né? Então, como é Uhum. que a gente resgata aqui, Rose, essa natureza, né? De que maneiras, que caminhos que a gente pode fazer aqui como esse cuidado, né? Esse autocuidado para resgatar
esse tempo, essa natureza, esse contato, essa reconexão consigo mesmo, né? Olha, eu assim recomendo uma ajuda profissional também, quando a pessoa já está num estresse avançado, né? Hoje nós temos profissionais preparados para isso, né? Nós mesmos temos uma equipe maravilhosa, né? Você vê a questão dos mentores da consciência, tem a gente muito preparada para isso. Tem muito trabalho, né, com relação, por exemplo, nosso trabalho nas empresas, né, com os promotores do bem-estar, né, da saúde mental, né? Então, a saúde mental, como é que a gente pode começar com esse processo, né? Eu falo que primeiro a gente tem que começar tomando consciência e se escolhendo. Eu Isso, preciso, totalmente. Isso é muito né? importante. Eu me escolho. Porque se eu disser sempre sim para o outro e não para mim, eu não avanço. Porque a demanda da família é grande, por exemplo, mesmo uma questão de uma mãe, de um pai, né? Ah, não, eu tenho que suprir financeiramente, né? Tá sempre suprindo o outro. E você, como é que fica, né? Uhum, Então, e sim. quem é que faz todo esse movimento? É o teu corpo, sua mente, né? Então, eu costumo dizer que somos corpo, mente e espírito. Nós temos que ter também essa espiritualidade que nos conduz, que nos ajuda no dia a dia, né? Com eu digo uma espiritualidade de nação mesmo, né? É você praticar primeiro para você esse cuidado, né? Um Uhum, respeito, né? Que você tem que ter com o seu corpo. Você recebeu do seu pai e da sua mãe esse corpo, né? uhum, E assim, quando eu fui para a pedagogia sistêmica, quanto foi muito grandioso esse ensinamento também, né? Porque assim, às vezes a gente não aprende a olhar para a ancestralidade, né? O que os nossos ancestrais, nosso pai, a nossa mãe, nossos avós e bisavós, eles fizeram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, talvez com mais leveza, podendo cuidar de nós. Porque para eles foi muito difícil. Era uma questão de sobrevivência, né? Falando lá do primeiro nível de consciência. Então, assim, eles precisavam trabalhar, precisavam suprir. Hoje não, a gente está numa condição, né? Você vê com a rede social, o trabalho facilitou demais, enfim. Nós temos muitas facilidades com a questão virtual hoje. Então, eu acho que é uma diversidade de coisas. Como é que eu posso começar a fazer isso? Primeiro nos escolhendo, uhum, né? Então, assim, eu escolho respirar e estar comigo pelo menos um minutinho por dia. Começa assim. À medida que você começa, mas você tem que sentir essa necessidade, porque se você não sentir essa necessidade, e procura alguém, né, que possa fazer uma escuta com você. uhum, Né? A escuta, ela também é uma outra coisa grandiosa, né? Porque assim, você vê, no comércio, o cliente ele chega, ele vem, ele acaba fazendo amizade com você, ele vem desabafar, você já aprende a escutar. Quando eu fui para o serviço social, eu dei essa potência, ela aumenta, porque assim, à medida que você escuta o outro, além de você aprender muito sobre a história do outro, mas olhar com uma escuta respeitosa, né? Olho no olho ali. A pessoa que ela está te escutando, ela está te escutando. E aí, se ela fizer uma escuta com respeito, você também vai ser acolhido ali, né, vai se sentir respeitado. E às vezes a pessoa não precisa dizer nada, ela só te escuta, né? Nós temos a CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que é aquele canal, né, se liga uhum. um oito Super oito, né? importante, né? Ainda mais a Né? gente relembrar esse canal aí no Esse nosso, canal aqui no então Setembro assim, Amarelo, né? Algo, uma escuta que pode ser, que pode salvar muitas vidas, né? Pode ser um momento ali de alguém que está precisando dessa atenção, desse socorro, desse acolhimento, né? é. E assim, e a escuta, ela é uma ferramenta maravilhosa,
Eu falo assim, porque você consegue, se a pessoa. Eu senti muito isso no serviço social, né? Uhum, Porque a pessoa chega ela para solicitar alguma coisa, uhum, e você escuta. Porque nem tudo você vai poder proporcionar aquilo que ela está uhum, realmente necessitando, mas o quanto que eu percebia que as pessoas assim davam essa devolutiva. Nossa, muito obrigada de você ter me escutado. Nossa, eu estava precisando disso, né? uhum, E às vezes a pessoa chora, ela se coloca ali. uhum, Então, o Centro de Valorização da Vida, que eu acabei de citar, ele é um canal, assim, uhum, muito muito respeitoso, um trabalho, uhum, assim, de grandes profissionais que estão ali atrás daquele telefone, auxiliando pessoas, né? uhum. Então, para esse Setembro Amarelo, é, assim, algo realmente que dá para pôr foco nisso, né? Sim, muito importante. E você bem lembrou isso que é tão importante, né? As pessoas que. E nós também temos aqui como mentoras, né, Rose, esse papel também de escutar muito essas histórias, esses momentos de vida, esses desafios. E isso nos conecta também, né, com quem trabalha e quem atende pessoas, quem trabalha no comércio, as pessoas da área da saúde, que são pessoas que acolhem, né, que recebem e escutam muito essas pessoas. E muitas vezes essa facilidade, né, que as pessoas e nós também, né, vamos nos colocar nesse lugar, essa Sim, facilidade de ouvir o outro, de acolher, de receber o outro, às vezes isso é tão é um lugar fácil, é um lugar que traz satisfação, ao mesmo tempo, às vezes, e quem escuta, que é isso muito que você, quando você falou, isso chegou aqui para mim, essa mensagem, né? Que se você é uma pessoa que escuta muito, que acolhe as pessoas, quem te escuta? Quem te acolhe? Cuide disso, hum, cuide desse uhum, espaço, né? Sinta, peça ajuda e se coloque também nessa posição também de ser ouvido, de se ter o seu momento de compartilhar, de falar dos seus desafios, de falar das suas questões, também de liberar isso, porque às vezes fica esse potinho fica cheio, né? De tanta coisa que é só recebendo, recebida, né? só recebendo, e quem que te ouve, quem que te acolhe, também ter Hum, esse apoio. Então, eu digo sempre, né? Eu falo isso para todos os nossos mentorados, para toda a turma dos mentores da consciência, né? De como é importante também a gente ter os nossos mentores, os nossos terapeutas, quem nos apoia sim, nessa jornada de autoconhecimento, para a gente se olhar, para a gente se ouvir, para a gente se resgatar também, né? Não se esquecer de nós mesmos, da nossa própria natureza, do nosso tempo para nós mesmos, né? A tua fala me fez lembrar de um tema e de um trecho do livro aqui do Revolução Sistêmica, que eu falo aqui, ó, a resposta está na natureza. Olha como isso tem a ver com a tua fala, né, Rose? Você fala sobre essa reconexão com a natureza, e isso é uma reconexão com nós mesmos, né? E aí eu falo aqui, sim, ó, a natureza é a primeira fonte de inspiração do ser humano. Leonardo da Vinci se inspirava nela o tempo todo. Se por um lado o hum, progresso da ciência e da indústria simbolizou o avanço da humanidade, por outro, retardou a evolução espiritual e a conexão com a natureza. Esquecemos de valorizar a intuição e o sentimento na busca por conhecimento mental. O resultado disso são os índices de saúde mental e emocional, o aumento da depressão, os casos de ansiedade, né? Então, que a gente vê tanto hoje. E aí, o que que nós vamos aprender com a natureza? Existe um estudo que, inclusive, fala sobre o transtorno de déficit da natureza, né? E aí eu trouxe isso aqui sim, também no livro, que é um escritor americano chamado Richard Louv, ele fala, no livro dele, A Última Criança da Natureza, ele fala sobre pesquisas sobre essa perda desse contato com a natureza e como é importante, tem vários estudos, né? Trouxe um resumo disso no livro, o como é importante esse resgate, inclusive isso como uma um momento de nutrição mesmo, de resgate.
Tem um estudo que é japonês que fala que existe, é, eles chamaram assim de banho da natureza, que é esse contato de tempos em tempos com esse caminhar na natureza que você fala tanto de estar no parque, caminhar no meio da natureza, ter contato com a árvore, ter contato com pisar na grama, que isso é Sim, revitalizante, isso faz a gente lembrar mesmo é, de nós, né? Desse contato e que a gente não está isolado na natureza, nós somos a natureza e a natureza está dentro de nós. de Então, eu queria nós. que você contasse aí para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, de que maneira a gente pode entrar em contato com isso, né? Com essa natureza e o contato com os quatro elementos, com os sentidos, que maneira aí como é que você tem praticado hoje, né? A gente que fala tanto aqui sobre água, fogo, terra, né? Usar os quatro elementos aí como esse processo de reconexão. Então, como é que você tem feito isso aí na sua vida, na prática e de repente, isso vira um insight aí para quem está assistindo a gente a fazer essa reconexão. Então, compartilha aqui com a gente a tua experiência aí É, com esses quatro elementos. você está dizendo até dos insights, né? Eu digo que só de você começar a ter bastante contato com a natureza, os insights também chegam, porque é Uhum, como somos um campo de energia em verdade. movimento e a energia ela está em todo lugar. Então, assim, se você está mais leve, né? Vamos dizer, cuidado, né? Então, assim, na presença, vamos dizer assim, vamos estar no momento presente. O Uhum, momento presente, ele nos tira da ansiedade, né? Ele nos tira lá da depressão do passado, dos problemas que já vivemos, né? uhum, Porque eu sempre costumo dizer assim, quando eu fui para os movimentos sistêmicos, eu falo assim: imagina o teu corpo dentro de um quadrado, imagina um piso, você está ali, né? Eu costumo sempre dar esse exemplo. Você está ali, respira, você está ali com você. Mas se você está preso no passado, o seu corpo ele dá uma puxada, porque uhum, você não fica ali naquela presença. E se você está no futuro, é como se o seu pensamento no futuro, né? É como se o seu corpo estivesse em movimento o tempo todo. Ele fica em desequilíbrio, né? uhum, Por quê? Porque o nosso corpo ele está na presença. Então, uhum, você fala assim, o pessoal fala assim, ô Rose, mas você acha que é fácil? Claro que não é fácil. uhum, Vocês não vão para, eu falo assim, vocês não vão para academia? Eu falo, vocês não vão para academia treinar os músculos, né? Fortalecer músculo, né? Adquirir músculo para adquirir massa muscular, enfim. É a mesma coisa o autocuidado com relação aos nossos pensamentos. Então, uhum, é musculatura também. Não, a minha respiração está aqui e agora, né? uhum, Tá, tô aqui agora. Eu tenho que começar a aprender a sentir. O que que eu tô sentindo? Que desconforto que eu tô sentindo agora? Então, começar a observar o seu corpo, porque você vai aprendendo a sentir. O teu corpo, ele te traz informações. Ele vai te trazer informações de dor, de desconforto, de necessidades, né? Então, se você está no momento presente, respiração aqui, agora. E se você aprender a manipular isso, então dá foco aqui no meu respirar. Eu vou comer uma coisa, eu vou dar foco naquilo o paladar que eu vou colocar, a água que eu vou beber. Tô cansado, eu vou tomar um banho, aquela água que cai do chuveiro. Ai, que delícia! Agradecer esse banho, uhum, né? Então, essa água que cai, que flui. Porque o seu sangue flui também dentro de você. Então, tudo que está fora está dentro.
Uhum, Tudo que está dentro está fora. Os elementos químicos que nós temos na Terra, nós temos dentro do nosso corpo também. Então, assim, uhum, eu tô um pouco sem energia, tal. Ai, tô me sentindo tão cansada. Vai lá no parque, né? Se não quiser andar e pisar na grama, né? Porque não gosta, porque tem vergonha, tem gente que tem vergonha. Senta no banquinho ali, tira seu calçado, pisa na terra, né? A solidez, a firmeza, contato, tudo isso está dentro de você, esse elemento químico que está na terra, né? Olha para o sol, né? De manhã, né? O sol nasce todo dia. Se nós não tivéssemos sol, não estaríamos vivos, uhum, né? Então, assim, a lua, as estrelas. Então, aprender a se contemplar, né? Nossa, mas é muita coisa. Eu vou ter que parar para fazer tudo isso. Calma, vai fazendo um pouco de cada vez. E aí você vai se nutrindo aos poucos, você vai complementando tudo isso, né? E aí você falou assim da importância, né, nós profissionais, de também ter os nossos terapeutas. Sim, porque se a gente não também não, nós somos um ser humano em evolução. Estamos evoluindo sempre, né? uhum. Ainda mais se colocarmos mais foco nisso, nesse autoconhecimento, porque o autocuidado, ele anda com o autoconhecimento. Então, Totalmente. assim, né? Ele não dá para desconectar. Então, a gente tem que estar assim, com um terapeuta, com uma mentoria. Tem que ter esse cuidado para conosco, porque esse corpo Uhum, ele vai nos levar aonde precisamos ir, uhum, como o nosso coração, né? Se você aprender a sentir aquilo, eu queria tanto ir em tal lugar, ali vai ter um presente para você, uma pérola, né? uhum. Maravilhoso. Então, se escutar, escutar o seu corpo, escutar suas emoções, né? Esse é uma grande mensagem que a gente tem aqui como mensagem final aí do nosso podcast. Então, eu queria que você fechasse assim, que frase que resume aí falando do nosso tema de hoje, autocuidados para proteger a vida e para transformar a saúde mental. Que mensagem, que última frase você deixaria para quem está assistindo aqui o nosso EvoluCast? O autoconhecimento, ele faz parte do autocuidado. Maravilhoso. Muito bem. Então, que inspiracional que foi essa nossa conversa hoje. Que resgate a gente teve aqui, né, Rose, de relembrar dessa natureza, dessa importância, né, de olhar para si mesmo, de se ouvir, ouvir o seu corpo. Então, agradeço demais a tua presença aqui por compartilhar tanto a tua história, né, a tua jornada no caminho de autoconhecimento, nesse caminho de autocuidado, a partir dessa tua experiência. Então, foi uma honra, uma alegria ter você aqui hoje no nosso EvoluCast. É, espero que tenha tocado aí a vida de muitas pessoas, ajudado na jornada evolutiva aqui, pessoal, coletiva. Então, se você quer aprofundar mais nesse tema, nesses temas, no comentário aqui do nosso EvoluCast vai ter os contatos aí da Rose, entre em contato com a Rose, tenho certeza aí que ela pode contribuir também com a sua jornada de autocuidado. Então, já vai ficar aqui os contatos, quem quiser seguir a Rose e acompanhar o trabalho dela nas redes sociais, vai ficar aqui o contato dela aqui no comentário desse EvoluCast. Então, é, foi ótimo esse nosso bate-papo e quero convidar aqui, se você quiser aprofundar também nesse tema de saúde mental, de cultura organizacional, negócios, também tem um convite muito especial para fazer para você que está assistindo a gente aqui. No dia 27 de setembro, vai acontecer o quarto Fórum Sistêmico da Inteligentes. Esse não é só um evento, vai ser uma imersão inovadora em que a gente vai falar também sobre saúde integral, sobre cultura, sobre as transformações da NR1, toda essa visão que está acontecendo esse ano em direção à saúde mental. Então, muito conectado com o que a gente conversou aqui, e a gente vai ter pessoas falando sobre esse assunto, referências nacionais e internacionais que vão compartilhar framework, práticas, cases
sobre a aplicação disso na vida, na liderança, nas organizações. Então, esse fórum, a pergunta que abre esse fórum desse ano é: o que ainda nós não estamos vendo, que é uma provocação para expandir a nossa consciência, para que a gente possa agir com responsabilidade em direção a essa saúde integral. Então, o link para participar desse fórum também está na descrição desse vídeo, na descrição desse EvoluCast, e vocês estão todos convidados. Então, esse foi mais um episódio do EvoluCast, o podcast da Evolucionária. Um abraço para todos vocês, até o nosso próximo episódio. Obrigada, Rose. Obrigada, Pati. Até Tchau, tchau, mais. gente. Tchau, Tchau. tchau.